Bom, pessoal, vamos falar hoje da insuficiência cardíaca de forma direta, com os principais pontos, passando por classificações, o quadro clínico, o tratamento, certo? A insuficiência cardíaca, seja ela compensada ou descompensada, tá bom? Então, aproveita aí, pessoal, se inscreve rapidinho, não custa nada no canal, deixa um joinha, certo? Eu sempre estou agradecendo muito a ajuda de todos vocês. Bem, vamos lá? Então vamos começar. Bem rápido, bem direto ao ponto. A princípio, eu preciso relembrar algumas coisinhas, certo? Por exemplo, qual que é a função do coração? Porque se eu estou falando de uma insuficiência cardíaca, basicamente eu estou falando que esse coração está insuficiente, tá? E basicamente a função do coração é o quê? É de bombear o sangue, certo? Para que este sangue supra as necessidades fisiológicas dos nossos tecidos e órgãos. Perfeito, tá? E para bombear esse sangue, o coração ele necessita contrair de uma forma adequada para que ele possa empurrar esse sangue para frente. Ou seja, estamos descrevendo a nossa sístole. Beleza, eu sei que vocês já sabem disso, tá? Mas lembre de uma coisa, para bombear ele precisa contrair. Só que ele precisa se encher novamente de sangue. E para ele se encher novamente de sangue, ele precisa relaxar, tá? Então, para ele encher bem, ele tem que relaxar bem. Ou seja, eu estou falando da diástole. Tá? Então, eu preciso de uma harmonia entre essa sístole, né, entre essa contração adequada e um relaxamento adequado também. Tá? Então, vai estar tudo ok, o coração vai estar funcionando bonitinho, sendo assim, suprindo a demanda de sangue dos tecidos e órgãos, etc. Show! É isso, só isso que a gente precisava relembrar para poder entender, né, o tratamento, o diagnóstico, etc. Tá? E aí, nós temos aqui alguns mecanismos compensatórios que são ativados justamente quando essa bomba começa a falhar. Tá? É óbvio que tem inúmeras situações que esses mecanismos são ativados, tá? Mas o tema é a insuficiência cardíaca hoje. Então, só para a gente relembrar, uma das formas de fazer com que esse coração contraia melhor, certo? O cardiomiocito, ele tende a se adaptar aumentando de tamanho. Então, eu tenho uma hipertrofia. Geralmente, eu tenho uma hipertrofia ventricular, por exemplo, tá? Então, ele aumenta de tamanho. Tá? Um outro mecanismo compensatório é o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Que vocês já ouviram falar dele várias e várias e várias vezes. Tá? Hoje, de novo, a gente vai comentar uma coisinha ou outra, por causa do tratamento, por causa da fisiopatologia. Tá? Sistema nervoso simpático, a hormona antidiurética também atua como mecanismo compensador. Lembrar das catecolaminas, né, no caso, noradrenalina também. E vocês vão ver que esses mecanismos compensatórios, tá? Ao mesmo tempo que eles estão para ajudar, ou seja, para compensar, eles acabam causando dano no coração. Eles acabam, vamos dizer assim, atrapalhando mais que ajudando, certo? De forma crônica, assim, isso vai agredindo o coração, vamos dizer assim, tá bom? Então eu vou explicar para vocês mais para frente, agora não. Tá? Não é tanto o nosso tema ficar falando de fisiologia ou fisiopatologia, tá bom? Só para a gente relembrar esses aspectos, beleza? Vamos seguir. Então, dando continuidade, pessoal, a etiologia da insuficiência cardíaca, causas. Poxa, são inúmeras as causas, sabe? Você pega lá no Harrison, no Farreiras, 12 de outubro, meu Deus, sempre tem uma tabela gigantesca. Então, dá para vocês entenderem de forma global, de forma ampla, certo? Que vai desde uma hipertensão arterial não tratada, vai de causas ateroembólicas, causas relacionadas com coronariopatias, com miocardiopatias, seja elas dilatadas, hipertróficas, restritivas, as próprias valvulopatias, causas infecciosas, tem patologias extracardíacas, no caso, hipertiroidismo, né, uma tirotoxicose, anemia, sepse, meu Deus, é muita coisa. Isso que não relacionamos ainda a questão de fatores de risco, de hábitos do paciente, né? Mais uma vez, obviamente, o tabagismo, o alcoolismo, consumo de drogas de abuso, como cocaína, enfim, são inúmeras causas, pessoal, inúmeras causas que manifestam com o quadro clínico clássico, que é o que a gente vai ver agora, os famosos critérios de Framingham, certo? Então, basicamente, vamos falar agora das principais manifestações clínicas da insuficiência cardíaca.
Então, pessoal, manifestações clínicas da insuficiência cardíaca sempre fica aquela dos famosos critérios de Framingham, sabe? Critérios maiores, critérios menores. Eu nunca sei em prova quando é maior, quando é menor, eu faço uma confusão. Calma, pessoal, calma, calma, calma. Essas manifestações clínicas aqui também vão ser muito interessantes na nossa classificação da insuficiência cardíaca, porque tem inúmeras classificações. A gente vai ver que uma das classificações é a insuficiência cardíaca esquerda e insuficiência cardíaca direita. Tá? E essas manifestações de cada tipo de insuficiência cardíaca, seja esquerda ou direita, se apresenta com uma clínica diferente, com achados diferentes. Então, isso também auxilia bastante para a gente já fazer essa diferenciação. Mas, obviamente, tem as suas sintomatologias clássicas. Por exemplo, um muito clássico que é chamado de disneia paroxística noturna. Ou seja, o teu paciente está dormindo em casa, certo? Deitou e logo após horas ele dormiu, ele desperta de madrugada com aquela sensação que ele está afogado, né? Uma falta de ar muito súbita, ele tem que sentar na cama, ele tem que levantar, dar uma volta e aí ele melhora, certo? Isso se chama disneia paroxística noturna, perfeito? Certo? O paciente pode ter também ingurgitação jugular, né? Sinal clássico de insuficiência cardíaca, certo? Pode apresentar, vamos pegar só vamos comentar os principais, né? São os principais. Refluxo hepatojugular, certo? O ritmo, o famoso ritmo de galope, ou B3, né? Ou R3, que seja, já indicando que tem algo estranho com este coração, precisamos investigar. Também pode aparecer o B4 também. Tudo vai depender de qual área desse coração está insuficiente, certo? Se é uma sobrecarga de volume, se é uma sobrecarga de pressão, sabe? Eu preciso entender. E daqui a pouquinho, na classificação em si, vocês vão ver que vai fazer todo sentido, tá? Os edemas de membros inferiores, aí agora já é algo mais até um pouco inespecífico, né? Edema de membro inferior, a perna inchada, as duas pernas. Vocês já viram bastante isso. Um pouco mais inespecífico. A própria dispneia, né? A própria disneia de esforço, tá? E aí fica tranquilo. E aí você fala assim, poxa, mas eu já sabia de todos esses sintomas, só que eu sempre me atrapalho. Eu nunca sei quando é maior, quando é menor, eu sempre faço uma confusão. Então, uma das dicas que eu falo para vocês é o seguinte: foquem sempre assim, algo que te chama, que te parece muito grave, vai ser maior. Algo que parece muito grave. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, pai. Disneia paroxística noturna. Poxa, o paciente que acordou de madrugada com aquela sensação de falta de ar, como se ele estivesse se afogando. Algo grave, certo? Poxa, isso deve ser maior. Quer ver outro? Edema agudo de pulmão. Poxa, edema agudo de pulmão. Poxa, edema agudo de pulmão. Isso parece grave. Então, isso vai ser maior, certo? Agora, olha esse exemplo. Edema de membros inferiores. Pernas inchadas. Ah, doutor, minha perna é sempre inchada, eu já estou acostumado mesmo. Agora, antes era só o pé, agora já está no meu joelho. Hum. Mas não é algo que te chamou tanta atenção para falar, não, esse coração está doente. Estão entendendo? Então, é menor. Sempre que for algo assim mais não tão sugestivo, não tão na cara que é cardíaco, é menor. Hepatomegália, por exemplo. Hepatomegália, o fígado está grande. Quantas patologias cursam com esse fígado aumentado? Então, é menor, tá? Claro que eu não vou ficar aqui citando para vocês quais são os maiores, quais são os menores, etc. Mas só para dar uma luz assim para vocês. Quando for algo muito assim, muito marcante, joga como maior. Como é algo mais simples, algo que pode ser confuso, que pode se confundir com outras patologias, joga como menor. Último exemplo, aí vocês vão entender de vez. Tosse noturna. O que causa tosse noturna? A asma causa tosse noturna, por exemplo. Maior ou menor? Poxa, tosse noturna é menor. Tosse noturna. Pode ser asma, pode ser uma alergia, pode ser uma rinite, pode ser tanta coisa. Pode ser refluxo gastroesofágico. O paciente deitou e começou a ter tosse. Né? Então, sempre vai ser assim, menor. Tá bom? E os maiores vocês levantam como algo que pareça mais grave e tal. Que eu coloquei para vocês, né? Não precisa decorar agora, essa altura do campeonato, só para a gente relembrar mesmo. Tá bom? É isso. Beleza. Aí, pessoal,
vem a classificação agora. Agora vem a bagunça. Por quê? Agora é o ponto importante da aula. Então, se você chegou até agora, certo? Já com essa cabeça, eu já sabia disso tudo que esse cara tá falando. Beleza, eu sei que você já sabia, graças a Deus, tá? Só que agora é a hora de começar a clarear de vez a mente de vocês. Então, para isso, aproveita, coloca o celular no modo avião aí rapidão, tá bom? Depois você responde ele ou ela, não sei. Cara chato, fica incomodando toda hora. Aproveita e se inscreve aí no canal, deixa um joinha, não custa nada, compartilha pro teu amigo aí, tá bom? Ajuda aí. Sempre agradeço vocês por toda essa ajuda, tá? Então, essa classificação, pessoal, vai ser o seguinte. O que confunde é porque são várias classificações para a mesma doença. Então, eu tenho uma classificação onde eu tenho insuficiência cardíaca de baixo débito, insuficiência cardíaca de alto débito. Eu tenho uma classificação que divide ela em esquerda e direita. Eu tenho uma classificação que divide a insuficiência cardíaca sistólica e diastólica. Eu tenho uma classificação que divide ela em insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida para fração de ejeção preservada. Meu Deus. Eu tenho uma que divide em aguda e crônica. Eu tenho a classificação de NYHA, né, que a gente já viu da New York Heart Association também, classe 1, 2, 3, 4, a gente vai falar delas daqui a pouco, certo? Então, o meu ponto com vocês, a princípio, é o seguinte, vamos organizar essas classificações na cabeça de vocês, tá? Esquerda, direita, etc. Eu sei que isso daí vocês já ouviram falar, mas a principal para vocês é o que a gente vai chamar dessa daqui. Eu vou pegar, vou escrever aqui na parte branca para ficar bem clara para vocês. Olha só. Então, eu queria que vocês entendessem a classificação da insuficiência cardíaca, entendendo a doença em si. Vamos tentar fazer bem rápido isso aqui, para poder falar do tratamento, tá? Olha só. Então, vamos partir deste princípio aqui. Eu tenho falando, né, da bomba cardíaca, meu Deus, meu mouse sumiu. Eu tenho a minha função sistólica, era melhor escrever com o texto, peraí. Sistólica, ok, e eu tenho uma função diastólica. Fácil, isso a gente viu agorinha, certo? Então, o que acontece na minha insuficiência cardíaca? Antigamente, eu justamente tinha essa classificação, eu tinha uma classificação de uma insuficiência cardíaca sistólica, onde eu tinha uma diminuição, vamos fazer a setinha aqui, cadê a setinha? Eu tinha uma diminuição na minha força de contração. Né? Então, diminuiu a força de contração. Aí virou portunhol, né? Vamos pôr em português logo. De contração, certo? Então, na insuficiência cardíaca sistólica, eu tenho uma diminuição da minha força de contração. Perfeito. E, por consequência, na insuficiência cardíaca diastólica, como a gente viu no começo da aula, eu vou ter a diminuição da minha capacidade de relaxamento. Então, eu tenho diminuição do relaxamento, certo? O que explica o seguinte, se a minha força de contração está diminuída, por consequência, eu tenho o quê? Uma ejeção ruim. E se o meu relaxamento está diminuído, por consequência, eu tenho um enchimento ruim. Olhem como tudo começa a fazer sentido. Tudo está começando a fazer sentido. Na insuficiência cardíaca diastólica, eu tenho uma falha no relaxamento, o coração não relaxa, então ele não enche. E na sistólica, eu tenho uma diminuição na força de contração, então eu não consigo empurrar o sangue para frente. Tá? E qual é a causa dessa insuficiência cardíaca sistólica, meu Deus? Estou ficando preocupado. Vamos entender. Então, a insuficiência cardíaca sistólica, ela pode estar sendo causada por duas principais patologias. No caso, doenças coronarianas, isso é um D, tá? Letra D. Doenças coronarianas, eu estou escrevendo com o mouse. E hipertensão arterial sistêmica. Essas são nossas duas principais causas. E a nossa insuficiência cardíaca diastólica, adivinhem,
está causada basicamente ou principalmente por doenças coronarianas e, por consequência, hipertensão arterial sistêmica. É a mesma coisa, tá? Então, as doenças coronarianas e a hipertensão arterial vão causar insuficiência tanto sistólica quanto diastólica, certo? E o resultado dessa história aqui toda, ó, o resultado de um enchimento ruim, certo? Ou de uma força de contração diminuída, nós temos o quê? O débito cardíaco. O débito cardíaco, como que ele vai estar no final da história? Ele vai estar diminuído, tá? Porque ou o coração não está conseguindo empurrar o sangue para frente, ou ele não está recebendo o sangue da forma adequada. Então, o débito cardíaco vai cair. Eu tenho diminuição do débito cardíaco. Aí está explicado por que que chamamos, então, de insuficiência cardíaca. Tá? É por causa disso. Tá? Então, se esse débito cardíaco está diminuído, nós vamos chamar isso aqui de fração de ejeção. Fração de ejeção. Então, nessa situação, o que que é a fração de ejeção? A fração de ejeção, pessoal, nada mais é do que a relação entre o que... Peraí, deixa eu aumentar aqui. Será que eu consigo aumentar? Consigo. Relação entre o que encheu e o que saiu. Ó, de forma direta, sem enrolação. A fração de ejeção é a relação entre o que encheu e o que saiu. Chegou, saiu, chegou, saiu, chegou, saiu. Tem que ser assim, tá? Se chegou pouco, tem que sair pouco. Agora, se está chegando o suficiente, está saindo pouco, a gente já está entendendo que está insuficiente, tá? Então, por exemplo, funciona assim. Funciona assim. Vamos pegar um exemplo aí, vocês vão entender e nunca mais vão esquecer isso aqui. Se encheu, exemplo, vamos escrever aqui, bem bonitinho. Exemplo, se encheu 100 ml, estou dando exemplo, tá, pessoal? Não estou falando que vai ser assim sempre, tá? Encheu 100 ml no nosso ventrículo esquerdo, tá? Vamos por VE, certo? Encheu 100 ml. Então, este ventrículo esquerdo, ele não pode mandar 100 ml. Não faz sentido chegar a 100 ml e mandar 100 ml, porque senão ele vai colapsar, vai grudar e aí acabou. Certo? Não é assim que funciona. Então, ele encheu 100 ml, provavelmente esse ventrículo esquerdo, ele vai mandar para frente, por exemplo, 100 ml, 60 ml, desculpa. Então, repetindo, se encheu 100 ml o ventrículo esquerdo, vai mandou 60 ml. Mandou 60 ml para frente. Tá? Ele não vai mandar 100, senão colapsa tudo. Tá? Mandou 60 ml. E isso é o que a gente chama de fração de ejeção, ou seja, a relação entre o que encheu e o que saiu. Então, nesse caso aqui, nós temos uma fração de ejeção igual a 60%, né? Pegando a questão de ser 100, né? Então, fração de ejeção de 60%. Por isso que a gente escuta muito falar assim, insuficiência cardíaca, fração de ejeção diminuída, reduzida, preservada, eu nunca entendo. É isso, tá? Isso aqui é o normal. Fração de ejeção, 60%. Tá ali, tá tranquilo. Agora, olhem esse exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que eu estou diante de uma diminuição da minha função sistólica. Olha como tudo começa a fazer sentido agora. Então, a minha função sistólica, que é a que empurra o sangue para frente, tá diminuída. Então, o que eu vou ter agora? Se a minha função sistólica está diminuída, pessoal, vamos lá, vamos de novo. Encheu 100 ml. E o que eu esperava era que esse ventrículo esquerdo mandasse 60. Só que agora, como ele está com problema em mandar, ele mandou só 30 ml. Certo? Então, a minha fração de ejeção aqui, basicamente, vai ser de 30%. Ou seja, ele encheu 100 ml, só que o meu ventrículo só está mandando 30 ml.
Então, lá na frente, no meu tecido, vai faltar sangue. E o paciente vai começar a manifestar os seus sintomas. Isso é o que a gente chama de fração de ejeção reduzida. É por causa disso, a fração de ejeção está reduzida aqui. Estão entendendo? Tá? E por consequência, o sangue está ficando mais parado também lá. Tá? Só vai piorando a situação só vai cada vez se tornando mais crônica, mais agravada. Tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês? A fração de ejeção reduzida, só para a gente terminar de vez, que é esse exemplo que eu estou dando aqui. Então, se eu estou diante de uma fração de ejeção reduzida, é uma fração de ejeção que nós consideramos abaixo de 40%. Vamos pôr aqui certo, inferior a 40%. Essa é a famosa fração de ejeção reduzida, tá? Diminuída. É quando esta fração de ejeção é menor a 40%, tá bom? E por consequência, a gente vai ter o quê? O aumento das câmaras cardíacas, tá? Então, esses achados que eu vou buscar. Aumento, vou pôr aumento, câmaras cardíacas. Eu não queria escrever tudo isso, espera só um pouquinho. Eu vou ter o aumento das câmaras cardíacas, vou pôr uma seta. Ai, meu Deus. Câmaras. Depois eu desenho uma setinha do lado. As câmaras cardíacas vão estar aumentadas. Logo em seguida, eu também tenho o seguinte, nessa fração de ejeção reduzida. Nós temos um coração aumentado também, cardiomegalia. Olha os critérios de novo. E nós temos também algo muito famoso, que é o B3. Opa! Que justamente era o ritmo de galope, que é por sobrecarga de volume. O coração está cheio de volume, porque está mandando pouco volume para frente, está se acumulando tudo dentro dele. Então, essas são características que eu consigo já classificar essa insuficiência cardíaca como de fração de ejeção reduzida. Por exemplo, tá? A de fração de ejeção, que a gente chama preservada, nós vamos ter outro exemplo. Se eu tiver uma diminuição agora na minha função diastólica, não tinha onde escrever aqui, né? Mas vamos puxar aqui, ó. Vamos lá, setinha, agora o problema está na diástole. Isso aqui geralmente escrever no quadro na sala de aula, né? Mas online vai ter que ser assim. Diástole. Então, a função diastólica diminuída vai ocasionar o quê? Nessa situação, o coração não relaxa. Então, ele encheu 50 ml, por exemplo. Ele encheu 50 ml, certo? Mas ele mandou para frente, vamos lá. Mas aí ele mandou 30 ml. E aí você pensa, poxa, ele mandou só 30 também, o outro também tinha mandado 30. Mas só que, percentualmente, se vocês forem ver, só chegou 50. Então, pelo valor que chegou, porque o coração não relaxa, ele até que está mandando super bem. Então, nessa situação aqui, a fração de ejeção, ela está preservada, certo? Então, essa situação a gente vai chamar de fração de ejeção, vamos escrever para ficar igualzinho do outro lado, fração de ejeção preservada. Uma fração de ejeção preservada é uma fração de ejeção maior ou igual, tá? É que eu não tenho o símbolo de igual aqui, tá? Maior ou igual, meu teclado eu não sei como funciona, maior ou igual a 50%, tá? Essa é a fração de ejeção preservada, certo? Que justamente vai manifestar como? Olha as diferenças agora. As câmaras cardíacas, que eu não coloquei o acento aqui, não dá mais para escrever, agora já foi. Ah, meu Deus. As câmaras cardíacas, vamos lá. Câmaras cardíacas. Agora elas estão normais, porque não tem uma sobrecarga de volume. Elas vão estar normais. Outro achado muito importante aqui, para diferenciar da outra, o nosso coração, no raio-x de tórax, o coração não tem um cardiomegalia. O coração está no tamanho normal. Então, vamos pôr coração normal, no raio-x. Certo? E logo em seguida, sobre ritmos, né? Ritmo de galope, etc., a gente tem o famoso B4. Porque o B4 é sobrecarga de pressão. Por que eu tenho muita pressão? Porque o coração não relaxa, então tem que ter uma pressão mais forte para o sangue passar.
Estão entendendo? Essas são as diferenças entre fração de ejeção reduzida e fração de ejeção preservada. Ah, mas e o que está entre 40% e 50%, então? Isso é o que a gente chama de intermédia ou intermediária. E geralmente a gente trata como fração de ejeção preservada também. Tá? É para ela que vai essa classificação. E aí o que acontece? A classificação mesmo, para a gente finalizar tudo isso, que era esse o nosso foco principal, que vocês mais vão ouvir falar é a de fração de ejeção. Então, sobre classificação de insuficiência cardíaca sistólica e diastólica, ninguém vai falar isso para vocês. Então, sai daqui, cadê? A gente vai tirar sistólica e diastólica e a gente vai utilizar agora os termos de quê? Vamos pôr o teclado aqui de novo. Vamos lá. Uma sigla muito famosa, ICFR, que no caso é insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? E temos um outro tipo de insuficiência cardíaca agora, que é o que a gente chama de ICFE normal. Insuficiência cardíaca de fração de ejeção normal ou preservada, tá? Então, sobre tipos, vamos pôr aqui para ficar bonito o nosso slide. Vamos pôr aqui, tipos de insuficiência cardíaca. Agora nós temos dois, basicamente, tá? Temos a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? E aí toda a explicação para vocês bonitinha, por que é o que é a fração de ejeção, o quadro clínico, o que vai manifestar e como que eu vou atuar, tá? É muito importante que vocês entendam isso, pessoal. E entendam essas classificações dentro da insuficiência cardíaca de baixo débito. Olha lá, o débito cardíaco diminuído lá. Porque o tratamento vai ser fundamental aqui. Tá? O tratamento da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida é de um jeito. E de fração de ejeção normal, preservada, é outro. Tá? E aí, por isso que eu faço toda uma confusão, não saio do lugar, fico maluco. Tá? E aí, outra classificação que temos é... Deixa eu ver se cabe aqui. Será que cabe? Peraí, deixa eu tirar essa minha câmera aqui do meio. Ai, meu Deus. O pessoal fica mandando aqui no chat. Aí eu não consigo fechar o chat, eu não consigo responder o povo. Tá faltando tela aqui. Uma outra classificação que tem, mas bem pequenininha, eu vou abrir aqui um pedacinho aqui, é insuficiência cardíaca direita. Vou pôr só a letra D, tá? De direita. E letra E de esquerda. Porque eu acho que não vai caber. Tá? Então, insuficiência cardíaca direita, o que você... Esquerda, vamos começar da esquerda, que é a mais frequente. Então, esquerda, eu vou pôr uns maisinhos aqui, ó, para vocês entenderem que ela é a mais frequente. Tá? A esquerda, pessoal, entendam assim, essa é outra classificação agora, tá? Também é de baixo débito, tá? Direita e esquerda. A esquerda, o coração ele enche, mas ele não manda bem o sangue. Encher ele enche, mas ele não manda bem, tá? Então, o sangue fica represado. Vamos ver se eu consigo escrever aqui nesse espacinho. Esquerda, enche, mas não manda bem. Mas não... Opa, manda bem. Vírgula. Certo? Enche, mas não manda bem. Então, o que acontece? Represa o sangue no ventrículo esquerdo. O sangue fica parado no ventrículo esquerdo, vamos dizer assim. E aí, o caminho é um. Qual que é o caminho? Se o sangue está parado no ventrículo esquerdo, ele começa a querer voltar. E ele volta justamente para o pulmão, porque foi de lá que ele veio. Então, nesta situação, o pulmão sofre. Lembrem disso. Na insuficiência cardíaca esquerda, o pulmão sofre. Então, o quadro clínico relacionado a pulmão, disneia paroxística noturna, disneia, crepitantes, tudo que tiver pulmão, a insuficiência cardíaca esquerda, porque o pulmão está encharcado. Na insuficiência cardíaca direita, certo? Direita. Então, vamos sair da esquerda e vamos para a direita, que é justamente o que acontece, tá? A causa da insuficiência cardíaca direita é a esquerda, na maioria das vezes. Então, na insuficiência cardíaca direita, nós vamos ter o seguinte, espero que caiba aqui, peraí, vai caber, vou diminuir aqui. Na insuficiência cardíaca direita,
o ventrículo, ou seja, o lado direito do coração, ele não consegue mandar para frente. Para frente o quê? Poxa, o intuito era o coração direito mandar o sangue para o pulmão. Só que o pulmão já está encharcado. Então o sangue não vai mais para o pulmão. Ele começa a querer voltar também. Então ele represa no ventrículo direito. Então o sangue acaba ficando no ventrículo direito, que por consequência acaba voltando para o sistema. Sistema o quê? O sistema acaba ficando cheio. Ou seja, o sangue começa a voltar para fígado, certo? Começa a ter ingurgitação jugular, começa a ir para os membros inferiores, sabe? O sistema fica encharcado, certo? E aí a gente diferencia insuficiência cardíaca direita da insuficiência cardíaca esquerda. Ambas são insuficiências cardíacas de baixo débito. Classificação era o foco da nossa aula, classificação e tratamento, certo? Fechou, tá? E aí, mas eu já escutei falar de uma tal de insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência cardíaca global, nunca entendo. Calma. Então, a tal da ICC, que vocês já ouviram falar, nada mais é do que uma insuficiência ventricular direita mais insuficiência ventricular esquerda. Fechou. É isso. Se eu somar as duas, eu tenho insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Olha só, num slide aí, num quadro, a gente está falando de toda a insuficiência cardíaca. O pessoal, mas tem aquela questão do paciente que é A, B, L, D, eu sempre confundo. Calma, isso daí é descompensada. Relaxa, não adianta nada. Você não entendeu isso aqui. Eu nunca sei se é IECA, se é BRA, se é digoxina, se é furosemida, se é... eu faço... Relaxa. Não sabe porque tem que entender isso aqui primeiro, depois o tratamento fica muito mais fácil. Tá bom? E uma outra insuficiência cardíaca que tem, uma outra classificação, são as insuficiências cardíacas de alto débito, tá? Mas, pessoal, as de alto débito é o seguinte, eu tô mandando muito sangue, o coração tá mandando muito sangue, só que mesmo assim não tá suprindo a demanda, sabe? Eu tive um aumento na demanda muito grande, e eu tenho um maior trabalho cardíaco. E aí o que acontece? Vocês têm que pensar na insuficiência cardíaca de alto débito, insuficiência cardíaca onde o problema é fora do coração, ou seja, extracardíaco. Ou seja, é um paciente com anemia. Então tem que mandar mais sangue para suprir, porque o problema, na verdade, está na hemoglobina, por exemplo. Tá? Um paciente com tirotoxicose, sabe? Então são problemas extracardíacos. Tá? Essa é a insuficiência cardíaca de alto débito. Qual que é a classificação mais importante que vocês têm que levar em consideração hoje em dia? Fração de ejeção reduzida, fração de ejeção preservada, tá? E para a prova, direita e esquerda, geralmente elas vão estar juntas, etc. Mas para o tratamento em si, é isso que a gente tem que saber. Beleza? Então vamos seguir, agora a gente já vai terminar, vamos tratar e acabou. Diagnóstico, tratamento e fim. Essa era a parte mais longa mesmo. Fechou. Vamos seguir. Valeu. Então, dando continuidade com a parte de classificação ainda, temos uma que vocês já ouviram falar, não vou comentar muito, que é a classificação de NIHA, tá? Que é a classificação funcional, tá? Ela mesma, grau 1, 2, 3 e 4, Disney em repouso, pequenos esforços, moderados esforços, grandes esforços. Ela vai ter uma grande importância aqui na insuficiência cardíaca, tá? E nós temos uma classificação evolutiva, que divide ela em estágio A, B, C e D. Por que é importante saber essa classificação evolutiva? Porque ela é a história natural da doença. Ou seja, um paciente que é do estágio A, ele não tem a insuficiência cardíaca, ele ainda não tem a doença. O que ele tem? Então, ele tem os fatores de risco para ter. Ou seja, é um paciente que tem hipertensão arterial, vamos supor. Mas essa hipertensão arterial ainda não causou uma insuficiência cardíaca nele. Então, neste paciente estágio A, é importante que eu trate a hipertensão arterial. Estão entendendo? Então, no estágio A, o paciente não tem insuficiência cardíaca. Eu tenho que tratar os seus fatores de risco. Ou seja, se ele for diabético, eu trato a diabetes dele, a obesidade, eu trato a obesidade, enfim, para ele não desenvolver uma insuficiência cardíaca. Esse é o estágio A. O estágio B, o paciente já tem a insuficiência cardíaca, só que ele está assintomático.
Ainda não tem, assim, uma manifestação muito chamativa ou algo que incomode o paciente. Mas ele já tem a doença. Preciso tratar a doença. Estão entendendo? Então, essa classificação é importante para poder tratar ele. Tá? No estágio C, por sua vez, ele já tem a doença e ele tem sintomas. E agora, no estágio C, eu junto a classificação de NIRA, certo? Então, no estágio C, eu coloco, se o paciente ele já tem sintomas, então eu coloco se ele é NIRA 1, 2, 3 ou 4, que basicamente vai entrar como se fosse a capacidade desse paciente viver com estes sintomas, certo? Uma limitação muito grande de atividades físicas, por exemplo. E no estágio D, já é insuficiência cardíaca refratária, sabe? Meu Deus, o que eu vou fazer? Também eu utilizo o NIRA junto para classificar o nosso paciente, tá? Mas o tratamento vai em cima dessa classificação aí, tá? Dessas classificações, de todas essas, tá bom? Então, por isso que é muito importante entender isso, e aí o tratamento fica muito mais tranquilo. Beleza? Valeu! Então, pessoal, o diagnóstico basicamente é o diagnóstico clínico com alguns exames complementares. Clínico onde? Critérios de Framingham, tá? Então, se eu tiver 2 critérios de Framingham maiores, ou um maior e 2 menores, já é uma ferramenta muito boa para chegar ao diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? E aí, claro, com um bom exame físico, uma boa anamnese, certo? Alguns exames, como um hemograma, que seja um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, para buscar cardiomegalia, buscar a congestão pulmonar, certo? E eu tenho alguns marcadores biológicos, os famosos BNP, BNP, NT, ProBNT, meu Deus, não entendi nada, calma. São o que a gente chama de péptido natriurético cerebral. O péptido natriurético cerebral, que é o BNP, ou o NT-proBNP, na verdade tinha que ser ventricular, porque ele traduz para a gente, quando ele está elevado, a distensão de ventrículo. Então, quanto mais o ventrículo se distende, certo? Mais esse marcador biológico ele se eleva, certo? E aí ele é encontrado, ele é utilizado, por exemplo, paciente com dispneia ali na emergência, para saber se essa disneia é pulmonar ou ela é cardíaca, sabe? Então, eu investigo, eu posso utilizar muito para essa investigação, certo? A insuficiência cardíaca, eles vão estar elevados, tá? Eles vão estar elevados devido a essa dilatação ventricular, certo? E aí a gente não precisa entrar em valor e etc, porque aí já é muito específico, tá? Mas só saber que é uma ferramenta muito útil para o diagnóstico. Tá, então, tratamento e a gente termina, né? Tratamento, como sempre no final, já falamos de diagnóstico, quadro clínico, fatores de risco, etc, né? Classificação, parte mais importante, tá? Então, o tratamento funciona assim, gente. O tratamento, a gente vai descrever, eu vou descrever para vocês, o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? Muito importante destacar o que eu estou tratando aqui, tá? Por quê? Funciona assim, vamos lá. O que eu tenho aqui? Lá do começo da aula, eu tenho uma diminuição na força de contração. Por consequência, eu tenho uma diminuição na fração de ejeção. Bom, legal. E aí, ali atrás, a gente entendeu o quê? Que se eu tô mandando pouco sangue para frente, tá ficando muito sangue. Então, eu tenho um aumento do volume no coração. Por consequência, eu vou ter uma congestão pulmonar. Certo? E aí, o teu paciente manifesta com todo aquele nosso quadro clínico. Certo? E à medida que, olha só, os mecanismos compensatórios do começo da aula, à medida que está saindo pouco sangue do coração, certo? O meu débito, lembra, é uma insuficiência cardíaca de baixo débito. O meu débito cardíaco está diminuído. Então, o meu rim começa a pensar assim, não, pera lá, tá vindo pouco sangue aqui, tá tendo pouco volume neste corpo. Vamos lá, gente, ó, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, este sistema se ativa, certo? Para tentar resolver esse problema de baixo débito. Então, eu ativo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu ativo também as catecolaminas, principalmente a noradrenalina, certo? E com uma tentativa de reter volume. Só que o problema não está na depressão, ou seja, não é que o teu paciente está perdendo volume. O problema é que o coração é que está mandando pouco sangue. Então, à medida que o rim, que todo esse sistema que tenta compensar esse débito cardíaco, ele
à medida que o tempo avança, ele vai complicando a situação. E isso é o que a gente chama de remodelamento cardíaco. Isso vai agravando muito, porque o rim está retendo cada vez mais sangue e o coração vai sofrer cada vez mais, certo? Porque ele não está resolvendo o problema dele. Estou trazendo mais problema para ele. Então isso causa um remodelamento cardíaco. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o tratamento da insuficiência cardíaca, agora a gente vai dividir assim, ó. E aí vocês não erram nenhuma questão de prova, tá? Vocês vão dividir em fármacos, ou seja, drogas que aumentam a sobrevida do paciente de vocês, certo? E drogas que são sintomáticas. Como assim drogas que aumentam a sobrevida? Drogas que aumentam a sobrevida são drogas que evitam este remodelamento cardíaco, que evitam este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que evitam catecolaminas, certo? É isso que eu quero. Eu não quero forçar esse coração. E eu tenho drogas sintomáticas, que aliviam os sintomas do meu paciente, só que elas não atuam nesse remodelamento, tá? Elas não diminuem a sobrevida, ou seja, não aumentam a sobrevida do paciente, tá? Então, quem são essas drogas? Por que eu tenho que entender? Primeiro, a base disso aqui vai ser IECA, beta-block, IECA, beta-block, IECA, beta-block. Então, isso eu não posso esquecer, tá? Vai ter um ou outro aí, um antagonista da aldosterona também, muito importante. Mas vamos explicando por partes. Drogas que aumentam a sobrevida. Deixa eu ver se tem outro slide aqui. Tá, vamos deixar aqui nesse outro slide. Tratamento da ICFR, beleza. Então, drogas que aumentam a sobrevida. A princípio, o beta-bloqueador, tá? Porque o beta-bloqueador, pessoal, ele tem a capacidade de bloquear as catecolaminas, tá? Então, de novo, naquele mecanismo compensatório, ele ajuda ali no remodelamento cardíaco, ele não quer, tá? Dá uma inibida, tá? O IECA, e o famoso, o BRA, né? IECA-BRA, mas o IECA-beta-block, IECA-beta-block. O IECA, o que o IECA faz? Poxa, preciso nem explicar. O IECA é inibidor da enzima convertidora de angiotensina, tá? Então, se a gente tem um sistema renina-angiotensina, vou inibir a angiotensina, pronto, reduz mortalidade, aumenta a sobrevida. Ah, mas o paciente está tossindo muito, a tosse seca, não tolera o IECA. Eu posso trocar. Vamos trocar para o BRA, né? No caso, o ARA2 aí para vocês, tá? Fechou. A função basicamente é a mesma também. Porque agora é nos receptores da angiotensina, tá? Outro muito importante, um antagonista da aldosterona, ou seja, a espironolactona. Lembrem, ela é um diurético também. Só que ela não atua aqui com a função diurética dela. O que eu quero que ela faça aqui é que ela não deixe a aldosterona atuar, né? Porque é sistema renina, angiotensina, aldosterona. Também ela é um diurético, inclusive pode auxiliar nos sintomas se o paciente tiver um pouco congénito. Pode auxiliar, mas a função dela aqui é essa, de antagonizar a aldosterona, tá? E aí, gente, a base são esses 3 fármacos. O IECA beta-block. Ah, é muita tosse. Troca o IECA por um ARA2 ou um BRA, né, no caso. Nunca IECA mais o BRA, isso você já sabe. E a Espiro. Fechou. E aí, eu tenho outras opções que também auxiliam. Por exemplo, a hidralazina mais o nitrato, que são vasodilatadores, hidralazina vasodilatador arterial e o nitrato vasodilatador venoso, também auxilia, porque diminui a pré-carga e a pós-carga. Então, ajuda o coração, tá? Aí eu tenho ivabradina, eu tenho valsartan sacubitril, que são combinações novas. Tem um outro fármaco utilizado para diabetes mellitus, eu vou falar dele mais no final da aula, que é novidade também, que auxilia muito no tratamento e na sobrevida da insuficiência cardíaca. Tá? Eu vou deixar ele mais para o final para não confundir muito vocês. Tá? Mas peguem o básico, pelo menos assim, o principalzão, a base da pirâmide, né? E aí, lembrem que são drogas que aumentam a sobrevida. São essas. Tá? Drogas que atuam só nos sintomas, pessoal, nós temos a furosemida, que é o diurético, né, que a gente já conhece, aquele que é para tirar volume mesmo, só vai tirar volume, não vai atuar naquele remodelamento cardíaco, tá? E a digoxina é aquele empurrãozinho que eu vou dar no coração, né? Ele tá precisando de força,
tá ali, tá quase para conseguir empurrar o sangue, só que ele precisa de um empurrãozinho, né? Então é a digoxina que chega lá e empurra ele, né? O digitálicozinho, que você já conhece. Lembrem que são sintomáticos, tá? Isso daqui confunde muito a cabeça do pessoal, tá? Então, lembrem disso. Diferenciem sintomáticos em fármacos que aumentam a sobrevida, tá bom? Basicamente, eram descrições, algo mais específico, quando usar, quando não usar. Não quero muito entrar nesses detalhes, vai ficar para vocês, né? Vocês já têm esse material, é só pedir também, quem estiver sem, tá? Questão do IECA, eu vou dar para todo mundo, é óbvio, né? Mesmo que o assintomático, né, no nosso classe 2, né, classe B, que a gente viu aquela hora, tá? Lembrar da questão da tosse, lembrar da questão do potássio. Agora, se o potássio estiver muito alto, eu não posso utilizar o IECA. O beta-block é a mesma coisa, eu vou dar para todo mundo, certo? Mas aí, se o paciente está agudamente descompensado, eu não posso dar o beta-block, porque eu não quero diminuir mais ainda a força desse coração, né? O paciente já está descompensado, né? A Espiro, mais uma vez, antagonista da aldosterona. Lembrar que não é a situação dela como diurético, é mais como antagonista da aldosterona mesmo, tá? Dou para todo mundo, principalmente agora se já com sintomático. Então, o paciente já está com IECA e beta-block e ainda está com sintoma, dá a espironolactona para ele, que aí ele vai melhorar, certo? E aí, pô, o paciente está com muita tosse, angioedema, sei lá, não está muito legal, eu posso trocar IECA pelo BRA, como sempre, comentei para vocês. O fármaco que eu queria falar para vocês, que é uma novidade, é um antidiabético chamado dapaglifosina, tá? A dapaglifosina também foi utilizada agora e está tendo uma boa resposta no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? E um detalhe, gente, eu não comentei, mas obviamente, como vocês já me conhecem, associado ao tratamento farmacológico, é óbvio que a gente vai entrar com tratamento não farmacológico, né? Uma boa alimentação, a prática de atividades físicas, evitar, ou seja, parar o tabagismo, diminuir o consumo da bebida alcoólica, sabe? Esses hábitos que a gente já comentou várias vezes, tá? Então, essas são as drogas. E aqui é como eu tinha comentado com vocês, sobre o manejo dela. Então, volta de novo aquela classificaçãozinha lá que a gente tinha visto, ou seja, funcional, NICA e a evolutiva, né, a história natural da doença, para a gente poder tratar, certo? Classe funcional 1, 2, 3 e 4, como que a gente trata? Então vamos voltar lá, o A, B, C e D. A gente tá vendo ali, ó, história nacional, história natural da doença. Lembrar que o grupo A era um paciente que ele não tem insuficiência cardíaca ainda, então eu só vou tratar o fator de risco, tá? Então eu não vou tratar a insuficiência cardíaca nele porque ele não tem, tá? No grupo B, o paciente está doente, mas ele não tem sintoma ainda, certo? Mas eu trato, tá? Se for uma hipertensão arterial sistêmica mal controlada, eu trato o fator de risco, eu trato essa hipertensão arterial, no caso. Se não, a gente já começa com o quê? Com IECA e beta-block, né? IECA, beta-block, tá? O paciente agora está na classificação C, né? O sintomático, né? Agora ele tem sintoma, tem a doença e tem sintoma. Ele é NIRA. NIRA é o quê? 1, 2, 3 ou 4. Então eu preciso investigar isso. E aí eu vou agregando o meu tratamento. Tô com IECA e beta-block, eu passo IECA, o beta-block e o antagonista da aldosterona, por exemplo. E aí eu vou analisando. Ah, tá muito sintomático. Poxa, dá uma furosemida aí para ver se ele melhora, sabe? Diurético, a furosemida aí para tentar diminuir. É sintomático. Lembre disso, sintomático. E aí eu vou adicionando os fármacos. E a classe D, no caso, a gente viu que a insuficiência cardíaca refratária não está respondendo bem ao tratamento, tá? É isso. O tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, pessoal. Lembrar que a fração de ejeção normal desenhei para vocês, eu tinha uma dificuldade no relaxamento deste coração, né? Sobrecarga de pressão e etc. Então eu tenho que atuar em controlar os fatores que estão prejudicando este relaxamento, certo? Então eu vou atuar ali na pressão arterial, eu vou atuar ali na frequência cardíaca, vou atuar ali em coronariopatias, em fibrilações atriais, sabe? Se o paciente estiver com gesto, como sintomático, diuréticos, tá? Por isso que eu não comentei muito ele para vocês com fração de ejeção normal, mas com fração de ejeção reduzida. É que perguntaram aqui no chat e eu estou comentando. E um segundo momento
é a parte da insuficiência cardíaca descompensada. Como que ela funciona? O que eu tenho que entender? O seguinte, a principal causa da insuficiência cardíaca descompensada, pessoal, é o abandono do tratamento. Ou seja, o paciente esqueceu de tomar o remédio, tá? Esqueceu o IECA beta block dele, ele não tomou faz dias aí e descompensou. Então eu preciso tirar ele dessa descompensação, tá? E aí depois resolver o tratamento dele, tá? Claro que existem outras causas, infecções, a própria Covid mesmo pegou muita gente aí, tá? Atrapalhou bastante isso. Mas o que vocês têm que entender? É o seguinte, eu avalio aqui se o meu paciente está congesto ou não, tá? E avalio se ele tem uma perfusão periférica adequada ou não, tá? E aí, nessas situações, eu trato meu paciente se ele é perfil A, B, C ou L, ou D, no caso, tá? Só para terminar bem rapidinho, né? Então, paciente que é o perfil A é o ideal da insuficiência cardíaca congestiva. Ou seja, quem que é o perfil A? É um paciente quente e seco. Ou seja, ele não tem evidência de congestão e a perfusão periférica dele está tudo adequada. Está tudo bem com ele. Esse é o perfil A. É isso que eu quero que o paciente esteja. Então, eu tenho que buscar outras causas, certo? Então, buscar ansiedade, sabe? Transtorno de ansiedade, crises, né? Alguma infecção pode estar causando esta sintomatologia. Não é a insuficiência cardíaca em si, porque ele é perfil A, tá? O perfil B é o mais frequente de todos. Então, geralmente, a gente vai se deparar com este paciente. E o que é o perfil B? O paciente perfil B, ele está congesto e ele está com boa perfusão periférica, né? O paciente que é perfil B, ele está quente e úmido, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que tratar ele? Diurético. Então, vou pôr esse líquido para fora, porque ele está cheio de líquido, certo? Em um vasodilatador. Fechou, tá? Ele é o mais frequente, tranquilo, tá? O paciente C, vocês vão lembrar de C de complicado, tá? Porque ele é o pior de todos. Porque ele é um paciente frio e úmido. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está congesto, está com muito líquido, não está chegando na periferia, ele está gelado. Esse paciente é complicado, complicado. Porque se eu colocar o volume para fora, não consigo entender. Se eu coloco o volume para fora, mas ele já está com muito líquido, mas ele, ao mesmo tempo o líquido não está chegando, não vai dar certo, sabe? Então, o tratamento da classe C, que é o mais complicado, a gente tem que dar força para esse coração, né? No caso, a dobutamina, certo? E aí eu tenho que entrar com vasodilatador, tentar vasodilatar essa periferia. Mas nisso eu preciso de uma pressão arterial sistólica acima de 90. Então, é mais ou menos um joguinho, a gente vai atuando, controlando o paciente, sobe um, diminui o outro, diminui um, sobe o outro, diurético com cuidado, sabe? É um paciente complicado, classe C. E o classe D, ou L, o perfil L, é um paciente o quê? Ele está frio, mas ele está seco. Ou seja, ele não está congesto, mas não está chegando na periferia também. Então, ele está precisando de volume. Então, a gente vai entrar com hidratação para ele avaliar esse paciente, e à medida que ele vai recebendo volume, ele vai melhorando, tá? Esse é o nosso perfil D, tá? Então, tem o A, o B, o C e o D ou L, tá bom? E é isso. Deixa eu ver o que mais que tem pra gente. E aí, fechou, pessoal. Insuficiência cardíaca, não sei, eu tentei passar para vocês os principais pontos, tá? Muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever, deixa um joinha aí no meu canal, compartilha com o pessoal. E caso precisem tirar alguma dúvida, algo do tipo, é só mandar mensagem. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Fim.